Olá, bom dia. Estamos dando continuidade às nossas aulas online, ao vivo ou não. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, essa é a nossa aula 3, que nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, Atenas e Esparta, Grécia Antiga, muito importante para os nossos conhecimentos e muito importante para nós realizarmos a nossa prova, certo? A aula passada, fazendo uma recapitulação, relembrando o nosso conteúdo, nós falamos sobre a formação da Grécia Antiga, como ela começou a se estruturar politicamente, a transformação do Oikos, que era aquele centro urbano, centro de produção agrícola, à cidade-estado, a polis grega. Nós vimos que houve o aumento, a expansão, a necessidade de mais terras, mais matérias-primas. Vai haver a colonização. E nós vimos que com essa colonização vão surgir mais de 170 cidades. Mais de 170 cidades-estados. No caso da Grécia, nós já sabemos, vocês têm que lembrar, bate aí na cabeça para não esquecer, nós chamamos de polis grega. Dentre essas mais de 170 polis gregas, a gente dá destaque a Atenas e a Esparta. Atenas, como nós vimos, e vocês já sabem, é o berço da democracia. Por que o berço da democracia? Porque foi lá que surgiu a ideia do governo do povo e para o povo. Aí nós vimos como isso acontece, que lá primeiro era uma monarquia, depois os bem-nascidos, os eupátridas, tomam o poder, transformam essa monarquia então numa oligarquia, que é o poder de poucos e para poucos. Essa oligarquia causa e leva uma grande insatisfação popular dos grandes comerciantes, que no caso da Grécia são chamados de demiurgos, uma grande insatisfação popular dos artesãos, uma grande insatisfação dos soldados e dos camponeses, que era a classe mais inferior. Desta feita vão surgir vários levantes, várias manifestações que querem nada mais do que uma maior participação nas decisões políticas, que estava restrito aos eupátridas, à oligarquia. Nesse sentido, vão surgir os grandes reformadores da política grega. Primeiro, Drácon. Ele nem está no livro de vocês, o Drácon. Foi uma pesquisa extra que eu fiz. Qual foi a grande inovação de Drácon para a sociedade, a política grega de Atenas? Foi que ele vai instituir as leis escritas. Porque até então, na Grécia, em Atenas, só existiam leis orais. E leis orais, você acaba fazendo uma interpretação de acordo com o seu interesse. Quando está escrito lá, então não tem como você manipular ou alterar. Então, depois de Drácon, o outro grande reformador que nós estudamos na aula passada, que vocês viram, vai ser Solon, lá que vocês encontram na página 119, como já estudado. Então, Solon ele vai dividir os cidadãos agora não mais pelo nascimento, pelo critério do nascimento, e sim pelo de riqueza. Ele vai instituir 2 novos órgãos administrativos, a bulé e a eclésia. Isso vai levar uma grande instabilidade, um grande conflito dentro da sociedade ateniense. E esse conflito vai ser solucionado por uma nova forma de governo. Essa nova forma de governo, que é agora o que nós vamos ver agora de forma inédita na nossa aula, vai ser a tirania, página 120.
O que era então essa tirania? A tirania era quando uma pessoa tomava o poder à força, se valendo do poder, se valendo do apoio popular para governar de forma autoritária. Então ele estava tão conturbado, tão bagunçado, era os governantes brigando com o ministro da Saúde, o ministro da Saúde saía, depois o ministro da Educação entra e não entra, e fica colocando culpa no Supremo Tribunal. Então essa bagunça vai surgir então um membro dessa sociedade, um político, que ele vai tomar o poder à força, ele vai dizer, eu sou o governante agora. E tomando esse poder à força, ele vai ter o apoio popular. E ele vai governar agora de forma autoritária. Ele manda e todo mundo obedece. Não existe mais o respeito às leis, não existe mais o respeito aos costumes. Isso faz com que isso recebe o nome de tirania. É um tirano. É tipo eu, professor de vocês. Eu mando e vocês têm que obedecer e pronto. Não vá questionar. Se você questionar, eu mando prender você e mando executar depois. Isso é uma tirania. Eu tomo o poder de forma à força, eu mando. Eu tenho o apoio popular da maioria de vocês e quem discordar, eu mando matar. Entenderam? Então, quem foi o tirano de maior destaque que governa Atenas nesse momento? Esse momento de reivindicações, esse momento conturbado, esse momento de disputa por maior participação popular entre os eupátridas, os bem-nascidos, e as outras classes, os demiurgos, os comerciantes, não se esqueçam, os artesãos, não se esqueçam, os soldados e os camponeses. Então quem vai ser a grande figura nesse momento? Vai ser o tirano Pisístrato. Ele vai ser o primeiro e o mais famoso de todos. Ele governa entre os anos de 560 e 527 a.C. E quais são as suas grandes realizações? O que ele fez, então, para ter tanto destaque, para ter sido considerado o melhor? A primeira coisa que ele fez vai ser distribuir terras. Então ele vai pegar terras dos eupátridas e vai distribuir para a população. E vai dar para a população. O grande feito de Pisístrato, o tirano, vai ser a conceder empréstimos. Então ele vai conceder empréstimos para que esses camponeses pudessem ter dinheiro para trabalhar essa terra. Depois ele vai fazer grandes obras públicas, obras na cidade de Atenas, como portos, estradas. Ele vai dar uma ênfase muito grande para a cultura, porque ele vai construir bibliotecas, teatros, ele vai incrementar o comércio. Como assim incrementar o comércio? Ele vai diversificar o comércio. Então ele vai transformar a vida dos cidadãos atenienses. Se lembrem, nem todo mundo era cidadão ateniense. Já falamos sobre isso, mas em breve a gente vai dar um maior destaque para a cidadania ateniense. Certo? Depois da morte de Pisístrato, seus dois filhos, Hípias e Hiparco, assumem o poder. Hípias é morto por um aristocrata, por um eupátrida. Assume o seu irmão Hiparco, mas ele não tem tanto carisma, tanto poder como seu pai. Sendo assim, vai se desfazer a tirania nesse momento tenso, agora voltando a atenção às disputas, às reivindicações, agora mais presente do lado dos eupátridas e das outras classes sociais. Repetindo, demiurgos, artesãos, soldados e camponeses. E é nesse momento que vai surgir então a figura de Clístenes, que ele era uma aristocrata, ele era um eupátrida. Mas Clístenes surge com uma nova visão.
ele vai implementar uma nova forma de governo, que vai ser chamada de democracia. Democratia, poder do povo. Demo, povo, kratia, poder. Mesmo ele sendo um eupátrida, ele vai distribuir o poder agora entre as várias camadas para poder equilibrar essa situação, para poder amenizar os ânimos. Clístenes, ele nasce em 508 antes de Cristo, tudo acontece antes de Cristo. Ele era um marconde, ou seja, arconde, não é marconde não, marconde é o coordenador, deve estar sentado lá na sala dele, tomando café e jogando no celular. O que ele faz, o marconde? Não, tô brincando. Então ele era arconde, ele vai assumir o poder com grande apoio popular, e ele vai instituir uma série de reformas. E essa série de reformas que ele vai implementar recebe o nome de democracia. Ponto. Vamos parar bem por aqui. Vamos fazer uma retrospectiva das formas de governo de Atenas. Então nós vimos, começa com uma monarquia, ou seja, tinha um rei, tinha os dois conselhos, o Areópago e o Arcontado. Depois, os eupátridas começam a tomar o poder, eles começam a enfraquecer o rei e eles vão instituir a oligarquia. Monarquia, oligarquia. Essa oligarquia, ela incita uma série de manifestações, de insatisfações e vai levar a tirania. A tirania, nós vimos que é o governo autoritário que usa a força para que as suas vontades sejam estabelecidas, e logo após a tirania a gente chega na democracia de Clístenes. Então, quais foram então as grandes inovações de Clístenes que serviu de modelo para o nosso modo de fazer política atualmente? Quais foram essas transformações? Quais foram essas inovações? Então, lá só existiam, em Atenas, 4 tribos. Essas tribos a gente pode colocar como partido político. Só existiam 4 partidos políticos lá, dentre eles faziam as suas reuniões, estabeleciam os seus critérios, os seus privilégios. E essas 4 tribos, elas sempre eram controladas pela aristocracia, pelos eupátridas. Quando Clístenes assume, então, o poder, ele amplia, aumenta. Ele cria mais 6. Então, se você tem 4, você soma com 6, dá quanto? 10. Rapaz, sabe fazer conta, viu? Então dá 10. Então de 4 ele aumenta, ele amplia para 10. E além de ampliar, ele deixa que façam parte dessas tribos pessoas de outras regiões, pessoas de outras condições sociais. Não necessariamente, não obrigatoriamente precisa ser um eupátrida. Dessa forma a gente vai ver que vai diminuir o poder da aristocracia, diminui muito, porque o poder está diluído agora na mão de muitas pessoas de várias classes sociais, aumentando assim, consequentemente, o poder do povo. Na Grécia Antiga, demos, certo? Dentre essas inovações, ele vai criar também um tribunal, que é chamado uma Assembleia de Bulé, ou Conselho dos 500. Por quê? Porque antes, essa Bulé, que foi criada já na oligarquia, só existiam 400 membros.
que eram escolhidos por nascimento. Agora, com Clístenes, ele passa de 400 para 500. Por isso que a bulé, na época de Clístenes, também é conhecida como Conselho de 500. Outra inovação, além de aumentar de 400 para 500, vai ser a escolha feita através de um sorteio. Não mais pelo nascimento, mas sim por um sorteio. E vai instituir um mandato, ou seja, um prazo para que a pessoa ocupe esse cargo de 1 a 2 anos. Então a pessoa não vai se eternizar lá, ela não vai se perpetuar no poder. Esse poder vai sofrer um revezamento. Viu como é amplia? Ele dilui o poder agora entre as várias camadas sociais em Atenas e, além disso, ele dá um prazo determinado para que a pessoa ocupe esse cargo. Uma coisa que é muito se assemelha com a nossa forma de fazer política hoje. Até por isso recebe o mesmo nome, democracia. Lembre que eu dei a diferençazinha para vocês lá na nossa primeira aula, lá no ano passado. Já está com tanto tempo aquela aula. Mas aí, se você tiver ainda com dúvida, como a aula fica gravada e ela está lá no YouTube, você vai lá depois, se você sei que você tem tempo, você está só dormindo e comendo, você vai lá, aí você ouve aquela aula de novo, novamente. Você pega lá, coloca no seu fone de ouvido, vai fazer uma caminhada ouvindo a aula do professor Vando. A melhor aula, né? É nada. Certo? Então, voltando. Agora vamos para como era, depois que essa democracia ela está se espraiando, se espalhando, se consolidando, vamos ver como ela se organiza. Como ela vai se organizar. Página 121 do livro de vocês. Tem duas imagens aí na página 121. Observem bem. Ela se organiza com dois agentes administrativos. A primeira é a Assembleia do Povo, que é conhecida como Eclésia. Qual era o papel da Eclésia, da Assembleia do Povo? O papel dela era votava as leis, ela escolhia os magistrados. Quem são os magistrados? Vamos dizer, hoje são os juízes, os desembargadores, certo? E a terceira função, muito importante da Assembleia do Povo, da Eclésia, era decidir o orçamento público. O que é o orçamento público? É onde vai ser destinado as verbas públicas, o money, o capim, a bufunfa, o arame, a grana, o dinheiro em si. Então, onde vai ser gasto o dinheiro? É no calçamento? É numa calçada? É numa praça? É numa ponte? É numa estrada? Certo? Quem fazia parte, então, da Eclésia, da Assembleia do Povo? Todos os cidadãos atenienses. Então, qualquer pessoa que fosse cidadã ateniense poderia fazer parte da Eclésia. Porém, nem todo mundo que vivia em Atenas era considerado cidadão. Eita, e agora? Para ser cidadão ateniense, você tinha que completar 3 critérios. O primeiro critério é ser filho de pai e mãe ateniense. Então, só se era cidadão ateniense se você fosse filho e pai de mãe ateniense. Segundo, você tinha que ser maior de 18 anos. Você tinha que ter mais de 18 anos. E
O terceiro é que você tinha que ser homem. Mulher, mesmo sendo filho de pai e mãe ateniense, mesmo tendo mais de 18 anos, não era cidadão ateniense. Então, por isso, eles não faziam parte da política. Tem até uma música muito bonita do Chico Buarque, depois eu boto para vocês aí, se eu me lembrar, como era a vida de uma mulher ateniense, certo? Mas vamos se concentrar aqui. Então, entenderam? A Assembleia do Povo, Eclésia. Era o primeiro órgão, era um dos órgãos administrativos da democracia ateniense criada por Clístenes. O segundo órgão administrativo da democracia ateniense criado por Clístenes é o Conselho dos 500, lá a bule que nós vimos. Então, como era a bule? Vamos agora esmiuçar a bule, ou bulé, o Conselho dos 500. Como nós vimos antes, só era 400, agora são 500. Como eles eram convocados, como eles faziam, o que eu poderia fazer para fazer parte da bulé? Bastava eu colocar meu nome no sorteio. Se meu nome fosse sorteado, eu ia lá trabalhar na bulé, ou no Conselho dos 500. E se eu fosse sorteado, o que é que eu ia fazer lá? Você ia fazer muita coisa. Primeiro, elaborar projetos. Então você ia fazer os projetos. Eu quero fazer um projeto aqui, criar uma biblioteca, fazer um projeto de uma estrada. E, além de elaborar projetos, lá existia um setor especial, que era o setor dos estrategos de estratégia, que eram responsáveis pela execução dos projetos. Olha aí, todos os 500, claro que nem todo mundo ia elaborar projeto, tem uns que eram preguiçosos, né? Então, os projetos que eram elaborados lá na bulé, eles eram executados pelos estrategos. Então, eles pegavam esses projetos que eram aprovados, e eles eram então executados pelos estrategos. Quem eram esses estrategos? Eram 10. Dos 500 eram escolhidos 10, e esses 10 eles tinham um mandato de 1 ano. Ora, porque eles, na verdade, é que tinham o poder, né? Porque eu posso pensar que agora eu estou lá na praia tomando água de coco, mas se não tiver como executar, é meio que nada. Não vai resolver em nada. Então, os estrategos eram aqueles que colocavam em prática os projetos. Então, eles tinham muito poder. E por eles terem muito poder, eles tinham um tempo determinado para ficar nesse cargo. E esse tempo determinado era de 1 ano. Então, esse era o mecanismo que fazia o funcionamento dessa democracia ateniense. Era dessa forma que a democracia ateniense foi ganhando forma, ganhando vida e destaque, que serve de modelo para a nossa forma de fazer política atualmente. Só lembrando, Clístenes cria a democracia, ele aumenta as tribos, os partidos, vamos colocar essas tribos como partidos políticos. Então eram 4 que eram controladas pela aristocracia, ele amplia para 10. Ele amplia para 10. Vou botar uma música aqui para a gente relaxar. Então, ele amplia para 10. Amplia para 10. Sendo que agora pode fazer parte
das tribos, dos partidos políticos, as mais variadas pessoas das mais diversas classes sociais. Depois disso, lá a bula, ele aumenta de 400 para 500, ela passa a ser chamada de Conselho de 500. Aí nós já vimos que era escolhido por sorteio, do mandato de 1 a 2 anos. Depois ele cria a Assembleia do Povo, ou Eclésia, que votava as leis, escolhia os magistrados, decidia o orçamento público, só podia fazer parte dela o cidadão. Já vimos quem era cidadão e quem não era cidadão em Atenas. E o outro órgão administrativo da democracia ateniense é o Conselho, que vai ser a bule, certo? Sim, e quando aparecia algum espertalhão, algum político que queria tirar vantagem, queria ter benefício próprio, queria se aproveitar dessa democracia ateniense para interesses privados, interesses pessoais. Então Clístenes pensou nisso. Então, para que essa democracia não sofresse nenhum tipo de abalo, ela não pudesse haver um retrocesso político, que o povo começasse a perder a sua participação política, ele vai criar um mecanismo chamado de ostracismo. Já falei para vocês lá na nossa primeira aula. O que era esse ostracismo? Ostracismo era se o sujeito fosse mal intencionado, mau caráter, quisesse manipular a democracia ao seu favor, ele era banido de Atenas, ele era expulso de Atenas por 10 anos. Então, é ladrão, é corrupto, só governa por interesses particulares ou interesses familiares, então você é banido da cidade por 10 anos, certo? Dessa maneira, assim, e é por isso que Clístenes entra para a história como o pai da democracia. Então hoje você escolhe seus candidatos a prefeito, a deputado, a vereador, a governador, a senador. Você não, né? Porque você é uma criança ainda está usando fralda. Olha, você está de fralda, eu estou vendo aqui, ó. Aí, vai trocar essa fralda, menino. Certo? É baseado nessas ideias de Clístenes. Como eu disse, existe uma grande diferença da democracia ateniense para a democracia que nós vivemos hoje. A grande diferença é, uma é participativa, ou seja, em Atenas, os cidadãos, eles participavam, eles tinham voz. E onde isso acontecia? Lá na Ágora. Não é agora, não. É Ágora, tem um acento. O que era Ágora? Era praça pública. Ágora, praça pública. Então, de momentos em momentos, de tempos em tempos, eles iam para a praça pública, lá eles se reuniam, lá eles tomavam as decisões. Aqui, no caso do Brasil, nós vivemos a democracia representativa. O que é? Aquela que você entrega a responsabilidade de decisão para uma outra pessoa. No caso, os políticos. E o que é que os políticos fazem na maioria das vezes? Depois que ele é eleito, ele esquece de você. Ele não sabe mais nem onde você mora. Aí fica difícil de a gente ter aquilo que falta no Brasil, que é a democracia plena. Que é a democracia plena, que são todo mundo com os direitos iguais, todo mundo com acesso à informação, com acesso à educação, com acesso à saúde, com acesso à segurança de uma forma igual. Como eu disse, você acha que você aí, que está vendo essa aula nossa agora, tem as mesmas condições de uma pessoa que estuda em um colégio particular, lá em São Paulo, está tendo mesmo a mesma conforto, a mesma educação? Então, daí você tira as diferenças,
certo? E até mesmo dentro da nossa sala de aula, dessa sala de aula que a gente participa, você sabe, eu sei que tem aluno que não está tendo acesso a assistir essa aula. Tem aluno que não tem condições, porque ou vive num local onde não tem internet, ou não tem um celular, um computador que possibilite isso. Então, na hora de fazer a prova, são as mesmas condições, vai tirar a mesma nota. Na hora de fazer o Enem, futuramente, será se ele aprendeu as mesmas coisas que você que está tendo acesso a essa aula está tendo? Então, isso é democracia plena? É isso que está faltando para nós brasileiros, a consciência. Tá bom? Então, depois do governo de Clístenes, vai surgir um outro governante também muito importante que vai reforçar essa democracia. Quem vai ser ele? Vai ser Péricles. Não é aquele cantor de pagode, não, aquele gordão, não. Esse Péricles aqui, ele vai fortalecer. Tanto que o governo de Péricles entra para a história de Atenas como a Era de Ouro. Por que Era de Ouro? Porque ela trouxe um grande desenvolvimento para a Grécia Antiga. Então, Péricles governa de 495, se a minha memória não está boa, vamos lembrar, de 495 a 429 a.C. Ele fortalece, amplia e aperfeiçoa essa democracia. Como que ele aperfeiçoa? Ele cria um novo órgão administrativo chamado de Tribunal Popular. Tribunal Popular por quê? Porque agora vão fazer parte mais 6.000 membros. 6.000 membros. Então vão ser 6.000 vozes. E o que essas 6.000 vozes vão fazer? Elas vão ser responsáveis por julgar todas as espécies de caos, desde uma briga de vizinho até a disputa de um terreno, de disputas políticas, disputas comerciais. Então eles vão julgar tudo, eles vão ser um tribunal popular. Esse tribunal popular, eles vão ser, esses membros, esses 6.000, eles vão ser escolhidos também por sorteio e também com um mandato de 1 ano. Olha aí que grande implemento, que grande novidade que ele mantém lá do Clístenes. E vai agora instituir um pagamento, um salário para os seus membros. Então o governo agora da democracia, ele vai criar um salário para esses membros do Conselho Popular. Por que isso é importante? Ora, imagine, você é chamado para trabalhar, para resolver problemas da sua cidade, aqui de Piracuruca. Mas você tem seu comércio, você tem sua lavoura, você tem seus animais para cuidar. Então você vai deixar as coisas que você faz no dia a dia para ir cuidar disso. E quem é que vai levar dinheiro para casa? Como é que você vai, então, trabalhar na política sendo que você tem que se sustentar? Então a maioria das pessoas não quiseram, a princípio, trabalhar. Só com o Péricles é que vai ampliar então a participação popular. Então muita gente que tinha um comércio agora vai se tornar um político, porque ele pode deixar o comércio, ele vai receber um salário para trabalhar na política. Então esse salário foi muito, muito, muito importante para ampliar ainda mais a participação dos membros da sociedade nas decisões políticas de Atenas, certo? Eles não ficavam pendurados no Estado, né, mamando nas tetas do governo, não, porque o mandato era só de 1 ano. Então ele ia, depois voltava para os seus negócios. Hoje tem casos de políticos que passam 20, 25 anos, tem um que passou 27 anos, colocou os filhos tudinho na política e se elegeu presidente do Brasil, certo? Então,
Fim da nossa aula de hoje, a nossa terceira aula. Nossa próxima aula a gente encerra o conteúdo, viu? A gente faz alguns lembretes e bons estudos.